Vamos hoje a uma mensagem profunda, uma mensagem ungida. Quero trazer exemplos bíblicos fortes que possa tocar o teu coração. E o versículo base que eu trago é Tiago 5,16, que nos diz assim a palavra do Senhor: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O poder da oração do justo, quando o céu se move pela fé, irmãos. Vivemos dias difíceis, tempos de incredulidade e de distração espiritual. Muitos têm deixado de orar, esquecendo-se de que o joelho dobrado move o braço de Deus. A palavra nos assegura que a oração do justo tem grande poder. Não por causa do justo em si, mas por causa da justiça de Deus sobre ele e da fé que opera no coração quebrantado. Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa verdade bíblica nos revela que a oração de quem está em aliança com Deus, andando em retidão, não cai por terra. Ele é eficaz, produz resultados, muda ambientes e toca o coração do Senhor. O exemplo de Elias, o justo que fez o céu parar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Leia lá Tiago 5, 17 e 18. Mesmo Elias sendo um homem como nós, Elias se colocou em oração. E você sabe que oração, irmão, é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Ele tocou o céu e o céu respondeu. A oração do justo tem autoridade para interromper e liberar ciclos. O texto deixa claro que Elias não era um super-homem. Ele era sujeito a medos, cansaços, dúvidas e até momentos de desânimos, como vemos em 1 Reis 19, quando ele pede a Deus para morrer. Isso nos encoraja. Se Deus ouviu Elias, também ouve a mim e ouve a você. Desde, é lógico, que andemos em integridade diante dele. A palavra diz que Elias orou com autoridade e propósito, irmãos. Devemos sim orar também com autoridade e com propósito. Não duvidar das nossas petições, das nossas conversas com Deus. Em 1 Reis 17:1, Elias declara ao rei Acabe o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vocês estão entendendo? Ele orou com autoridade e com propósito, irmão, e você deve orar assim, nós devemos orar assim. Veja o nível de intimidade e confiança. Perante cuja face estou, falou ele. Elias vivia na presença de Deus, por isso sua palavra tinha peso nos céus. Ele não apenas orou, mas intercedeu com ousadia profética. Ele sabia que a idolatria do povo estava atraindo o juízo de Deus. Então usou sua oração para confrontar o pecado nacional. A persistência e a vigilância na oração é muito importante. Em 1 Reis 18, 42 e 45, Elias sobe ao monte para orar pelo retorno da chuva. Ele se curva em terra e ora 7 vezes, mandando seu moço olhar para o céu. Mesmo sem ver resposta imediata, Elias não desistiu. Até que uma pequena nuvem apareceu
como a mão de um homem. Muitos desistem na sexta oração, mas a resposta muitas vezes vem na sétima, irmão. Você está entendendo? Elias não viu logo uma resposta. Muitas vezes nós queremos obter logo uma resposta, queremos logo ver o sinal, queremos logo ver que algo mudando, algo sendo transformado. Não, irmãos, persista. A palavra diz que Elias, ele orou 7 vezes. E nós já trouxemos aqui o exemplo também de quem? Que orou 21 dias? Daniel. A oração do justo. Quando a oração do justo é ouvida, o céu se abre e a bênção desce sobre a terra. A seca representava juízo, mas a chuva aqui representava reconciliação, restauração e renovo. A oração de Elias rompeu o juízo e trouxe fertilidade novamente para a nação. E quais lições nós podemos aprender da parte de Deus neste momento? Não olhe para as suas fraquezas, olhe para o Deus que te ouve. Ore, irmãos e irmãs, com ousadia e convicção, como alguém que vive diante da face do Senhor. Persevere. Mesmo quando tudo parecer igual, a resposta está a caminho, você precisa crer nisto. Seja sensível ao tempo de Deus. Há tempo de fechar o céu e tempo de abri-lo novamente. Saiba esperar, viver no Salmo 40. O exemplo de Ana, a mulher que gerou através da oração. Ana era desprezada, estéril e humilhada, mas a oração do justo não é rejeitada. Deus ouviu o seu clamor e ela gerou o profeta Samuel, instrumento poderoso do céu. Ana orou com dor, irmão, mas também orou com fé. Muitas vezes a nossa oração, ela vem através de gemidos inexprimíveis, palavras incompreensíveis a ouvidos humanos. Mas o que interessa é que ela venha com fé. De repente você possa estar com uma dor tão grande como Ana, que foi comparada até uma mulher embriagada. Ana, ela carregava a dor da esterilidade, o desprezo de Penina, sua rival, e a pressão cultural de ser uma mulher casada sem filhos, algo visto naquela época como uma vergonha. Mesmo assim, não deixou que a sua amargura se tornasse incredulidade. Não permita que a sua dor, o seu sofrimento que está passando, o que você está lutando, os embates espirituais, aleluia, crie em você uma incredulidade. Não. Faça como Ana, ela foi ao lugar certo, ao altar do Senhor, derramar a sua alma. Salmo 34, 18 diz a palavra: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ela orou de forma íntima e de forma verdadeira. Em 1 Samuel 1,13 diz que Ana orava no coração, só mexendo os lábios. Uma oração tão íntima, irmãos, uma oração tão profunda, que o sacerdote Eli não entendeu nem ali o que estava acontecendo. Isso nos ensina que nem sempre a oração precisa ser barulhenta, mas sim sincera. O céu entende até os gemidos da alma, como está em Romanos 8, 26. E Ana, irmão, ela fez um voto com o Senhor. Ela não apenas pediu, ela se entregou. Se me deres um filho, ao Senhor o darei, falou ela. Ana entendeu que o filho que ela tanto desejava não era só para o seu conforto pessoal, mas para o propósito de Deus. Quando nossa oração está alinhada com a vontade do céu, ela é irresistível aos ouvidos de Deus. Peça com sabedoria nas suas orações, que a sua oração esteja alinhada com a vontade do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel 1,20 nós vemos que Deus responde à oração de Ana. E diz assim a palavra: Ana concebeu, passando o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel foi não apenas uma bênção para Ana,
mas um instrumento de transformação nacional em Israel, profeta e juiz e conselheiro de reis. Isso nos ensina que a oração do justo pode gerar frutos que vão muito além da sua geração. Ana cumpriu o que prometeu. Cumpra aquilo ao qual você também está prometendo ao Senhor quando alcançar a tua vitória e a tua bênção. Ela voltou ao templo e entregou Samuel ao Senhor como havia prometido, como está em 1 Samuel 27, 28. E Deus a abençoou com mais filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Como está em 1 Samuel 2, 21. Quando você honra sua aliança com Deus, Ele multiplica além do que você pediu. E tiramos muitas lições dessa passagem de Ana para a nossa vida. Vá ao altar com sinceridade, mesmo com lágrimas. Ore de forma íntima, mesmo se ninguém te entender. Faça votos com o coração rendido, não por barganha, mas por propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Confie que Deus se lembra da oração feita com fé e dor. E seja fiel ao que você prometeu no tempo da angústia. Você pode estar chorando hoje, mas se você perseverar em oração, amanhã terá um testemunho. Vocês veem o exemplo de Daniel, um justo que não parou de orar. Como está em Daniel 6,10, diz assim a palavra. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, ali havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, mesmo sob decreto de morte, Daniel não abriu mão da oração. Olhe só, irmãos, ele ficou sabendo que o rei tinha assinado um edito, que quem orasse no momento determinado, a sua vida estava em risco, poderia perder a sua vida. Mas Daniel não temeu, ele não teve medo da morte, ele não abriu mão da sua conversa com Deus, do seu diálogo diário com o Senhor. E diz a palavra que ele foi lançado na cova, mas saiu de lá vivo, pois o céu estava com ele. Não tema, irmão, o mundo. Não tema aquele que se diz ser o valente, que se comporta como se fosse um leão para lhe amedrontar. Não tema, continue, não abra mão da oração. Não abra mão da sua conversa com Deus, do seu propósito. Aquilo que Deus botou no teu coração, o Espírito Santo, prossiga. Daniel, ele tinha um estilo de vida de oração. Ele orava 3 vezes por dia, todos os dias. Não orava por medo, não, irmão. Mas ele orava por devoção. Ele não orava só em tempos de crise, não. A oração era um hábito constante, um algo natural e vital, como o ar que respirava. E isso deve também ser na nossa vida. Não só orar nos momentos difíceis, quando estamos precisando de algo ou diante de uma guerra espiritual ou uma luta. Mas orar, irmão, como um hábito constante, como uma coisa que é necessário para a nossa vida, como o ar que respiramos. Em Salmo 55, 17 diz assim a palavra: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui está falando de oração diária. Ele orava com janelas abertas para Jerusalém. Isso revela, irmão, algo profundo aqui, que mesmo estando no exílio da Babilônia, Daniel não perdeu sua intimidade espiritual. Ele foi levado para uma terra estranha, para um povo idólatra, um povo, irmão, que não conhecia Deus, não queria saber de Deus. Ele poderia assim se contaminar, ele poderia assim pegar os mesmos costumes daquele lugar, daquela época, ou esfriar no seu coração e abandonar Deus. Mas a palavra diz que ele não perdeu a sua identidade espiritual.
o que você está vivendo hoje, o que você está passando, aonde você está, irmão, não interessa. Não perca a sua identidade espiritual. Ele orava na direção da cidade santa, como Salomão ensinou em 1 Reis 8, 48 e 49. Quando alguém estivesse cativo em terra estrangeira. Orar aqui, irmão, com janelas abertas também simboliza transparência, simboliza felicidade e ousadia. Daniel não se escondia mesmo diante do perigo. E muitas vezes nós temos vergonha de abrir nossa boca e fazer uma oração dentro da nossa própria casa, porque existe alguém que possa ignorar, ou alguém que não é servo, não é serva, não é um filho ainda, uma filha, e muitas vezes o inimigo põe uma timidez no seu coração. Não, irmão, abra sua boca e ore, clame. Mantenha a sua fidelidade, seja onde for, no trabalho, na rua, no centro. Se Deus mandar você orar no centro do comércio, ore. Se Deus mandar você orar dentro de um hospital, ore. Não tenha medo. Não seja uma pessoa tímida, porque a palavra diz que os tímidos ficarão do lado de fora. Daniel manteve sua fidelidade mesmo sob a ameaça de morte. O decreto assinado dizia que quem orasse a qualquer outro deus ou homem, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões, como está em Daniel 6, 7 e 9. Quando Daniel soube deste decreto, irmãos, o que foi que ele fez? Ele não mudou sua rotina, ele não se escondeu, ele não negociou a sua fé. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Porque, irmão, vamos fazer como disse o apóstolo Paulo, que morrer em Cristo é viver. E se você ler Atos dos Apóstolos 5, 29, você vai ver que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, obedeça a Deus. Nem que isso, irmão, vala a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Não interessa, o que importa é obedecer a Deus e ponto final. A oração de Daniel o sustentou na cova dos leões. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Ele deixou. Mas só que tem um porém, irmão. Deus entrou com ele. Entrou ou não entrou com Daniel? Você pode dizer assim, mas por que Deus não impediu? Você pode estar dizendo, por que Deus não me livrou disso que eu estou vivendo hoje, desse momento difícil que eu estou passando, dessa tribulação, desse embate? Irmão, não importa que Deus está com você. Ele está com você dentro desta guerra. Deus está com você dentro desta batalha. Deus está com você nesses momentos angustiantes, nesses momentos difíceis, em que você de repente está olhando e não está vendo nada. Ah, irmão, não estou vendo nada, mas Deus está contigo. Era como José quando foi lançado no cárcere onde ficavam os prisioneiros do rei. Se você ler, você vai ver. Porém, diz assim a palavra: José foi lançado ao cárcere inferior, porém Deus estava com ele. A mesma coisa aqui com Daniel. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus entrou com ele. Deus está contigo nesta guerra. Aleluia. Daniel 6:22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. Quando a gente fala que Deus está com você, não é literalmente que Deus saiu do seu trono, não, irmão. É o seu exército. Deus dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Deus dá ordem aos anjos dele para cuidarem de você, para lutar sobre as suas causas, para lhe defender. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho da oração de Daniel impactou toda uma nação. Depois do milagre, o rei Dário publicou um outro decreto reconhecendo o Deus de Daniel. Como está em Daniel 6:26, diz assim a palavra: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Deus foi honrado através da fidelidade, da coragem,
da fé de Daniel, e Deus também será honrado através da sua determinação, da sua fé, da sua postura como homem, como mulher de Deus, como um filho e uma filha, não temendo as afrontas, não temendo os ventos fortes, não temendo as ondas que estão batendo com força, não temendo a cova dos leões nem a fornalha de fogo, mas continuando firme na fé do Deus Todo-Poderoso. Deus, irmão, vai ser honrado. É para isso que nós existimos, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O nome de Deus foi glorificado publicamente, porque um servo decidiu não parar de orar. Não pare de orar, não pare de falar com Deus, não pare de dialogar com o Senhor. E trazemos lições de Daniel para a nossa vida. Faça da oração um estilo de vida, não apenas um recurso emergencial. Ore com firmeza, mesmo como quando o mundo tentar te silenciar. Ele vai querer fechar sua boca. O mundo vai tentar silenciar você. Mas ore com firmeza, irmão. Você vai perceber que vai haver momentos que a sua carne vai querer impedir de você falar com Deus, de você abrir sua boca. Vai botar um cansaço, vai botar um desânimo, vai botar uma fraqueza. Mas ore com firmeza, mantenha a sua fidelidade, mesmo que isso signifique ser lançado na cova. Não esqueça que a oração do justo não apenas livra ele, ela glorifica também o nome do Senhor diante de todos. Deus honra aqueles que o honram com fidelidade, melhor dizendo. A oração do justo não depende de circunstâncias, ela permanece firme na fidelidade. Eu quero dizer para você nesta noite, como está em Josué 6, rompa muralhas. A oração, ela abre prisões, como está em Atos 16, 25 e 26, que foi o caso de Paulo e Silas, já falamos isto aqui. A oração do justo, ela ressuscita mortos, irmãos, como está em João 11. Jesus ora e Lázaro sai do túmulo. A oração do justo faz o impossível acontecer. Você tem orado, irmãos? Ou a oração se tornou rara em sua vida? Faça uma reflexão neste momento. Você tem falado com Deus, ou suas conversas, seus diálogos com Deus têm sido uma coisa rara no seu dia a dia? O Senhor está te chamando hoje, agora, para voltar à oração viva, a uma oração fervorosa, uma oração sincera. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. É Salmo 34, 15. Deus está assim, irmão, com os olhos dele olhando, procurando o justo. Os ouvidos dele estão atentos para ouvir a sua voz, seu clamor. Por isso que nós fazemos clamor, porque temos certeza que o ouvido de Deus está atento e os seus olhos estão sobre os justos, irmãos. E eu quero concluir dizendo: não subestime o poder da oração, não duvide do poder da oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um justo de joelho faz mais do que um exército inteiro em pé. E hoje o Senhor te chama para renovar o altar, o teu altar, o altar da oração. Eu convido você a orar comigo agora. Vamos fazer esta oração final. Vamos a uma conversa profunda com o Pai Celestial, em poucas palavras, mas que saia do fundo do teu coração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, justo e verdadeiro em todos os teus caminhos. Hoje nos achegamos diante de Ti, não como méritos próprios, mas coberto pela graça do Teu Filho Jesus, aquele que vive para sempre e intercede por nós à Tua destra. Pai amado, a Tua palavra nos ensinou que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso hoje nos colocamos como servos, como vasos que desejam ser cheios da Tua presença. Senhor, fortalece o nosso espírito de oração, que não sejamos daqueles que desistem, que se cansam, que se distraem, mas daqueles que, como Elias, oram até o céu responder.
como Ana, aleluia, que chora aos teus pés até a alma encontrar descanso. E como Daniel, Senhor, que continuando orando mesmo quando o mundo quer calar nossa fé. Senhor, aviva em nós o desejo de estar contigo todos os dias, não apenas nos momentos de dor, mas também nos momentos de alegria. Ensina-nos a orar sem cessar, Senhor, a buscar a tua face com temor, reverência e fé. Que as nossas orações subam como um incenso agradável ao teu trono e que teu Espírito nos ajude a orar conforme a tua vontade. Se há em nós pecado que nos impede de sermos ouvidos, revela, Senhor, e purifica-nos. Lava-nos no sangue do Cordeiro e dá-nos um coração justo, um coração sincero, sensível à tua palavra. Tira de nós o orgulho, Pai, a pressa, a frieza espiritual e dá-nos sede pela intimidade contigo. Pai, nós intercedemos por todos que estão ouvindo estas mensagens. Muitos estão cansados, desanimados, com orações engavetadas há anos, Senhor. Sopra sobre estas almas agora um novo ânimo, Pai. Ressuscita ministérios, reacende sonhos, traz resposta do alto, mostra que tu ainda és Deus que ouve, fala, age e transforma, Pai. E se houver alguém que desistiu de orar, Senhor, ó meu Pai, que acha que o Senhor está em silêncio, toca agora, Pai. Mostra que o céu nunca deixou de ouvir, que os teus olhos nunca deixaram de ver, e que a tua fidelidade nunca falhou. Conduze-nos, ó Deus, por uma vida de oração viva, cheia de frutos, de milagre, de transformação, e que nossas casas sejam cheias de oração, Pai. Que nossos filhos aprendam a orar, que nossas congregações sejam casas de oração e não apenas de eventos. E no final, meu Deus, quando terminarmos nossa carreira aqui na terra, que o Senhor nos reconheça como aqueles que andaram contigo, aleluia, que falaram contigo, que oraram até o fim e que viveram pela fé. Tudo isso, meu Deus e meu Pai, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o justo do justo, o intercessor fiel, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga amém e graças a Deus.